Ó, nessa questão 25 diz assim, diz que um ponto de atendimento inaugurado em 2019 realizou naquele mês 17 atendimentos. E aí, ó, esse número aumentou em 3 unidades cada mês até janeiro de 2020, mas, em função da pandemia, passou a aumentar 5 a cada mês ao longo de 2020. Tá. Então, aqui ele já está me entregando uma determinada linha de raciocínio para a questão. Se eu tenho um valor, né, um elemento, que está aumentando de 3 em 3 cada mês, né, até 2020, feito ele falou aí, eu posso analisar que esse crescimento padrão que a quantidade de atendimento está tendo, vai poder descrever uma PA, né? Então, lembra que uma PA é um crescimento que ocorre de forma linear, né? A soma dos valores, né? Então, vai somando valores, né, de forma linear. E que esse valor que está sendo aumentado de forma constante, né? Esse valor que, nesse caso, de 2019 para 2020, né? De 3 em 3, ele está sempre aumentando em 3 aí, né? Vai ser o que a gente chama de razão. A razão é de quanto em quanto ele está crescendo, beleza? Então, pelos elementos que ele vai terminar aqui de falar, a gente vai notar que é uma questão que direciona muito no sentido de uma PA, beleza? Em que a gente separa ela em 2019 até 2020 e de 2020 até o final dele. Então, ó, logo, o total de atendimentos, né? Então, se a gente está falando de PA e a gente está pensando em total, né? A quantidade total que a gente teve, a gente pode estar pensando na soma de uma PA, tá certo? Só para lembrar como é que a gente escreve uma soma de PA, vou arrumar aqui minha letra meio feinha. Ó, como é que fica uma soma de uma PA? É A1, que seria o primeiro termo, mais o AN, que seria o último termo que eu estou analisando, vezes N termos, que é a quantidade, né, de termos que a gente tem, dividido por 2, tá certo? Então, essa é a forma da soma de todos os termos de uma PA. Então, ele quer achar o que teve em 2020, né? E saber quanto foi que aumentou de 2009 para 2020, né? Então, quando a gente calcula, feito eu coloquei aqui a soma da PA, né? E por que uma PA? Porque ela cresce de forma constante, né? E ele me dá o primeiro valor do primeiro mês, né? Então, quando a gente analisa 2019, a gente pode imaginar que o primeiro termo, né, o A1, que é o valor que ele tem em janeiro, vale 17. E que aí ele vai aumentando, ó, o A2 seria 30, 20, quer dizer, né? O A3 vai ser 23 e assim por diante, né? Então, além de fazer todos os 12 meses e ainda somar eles, não é conveniente para a gente, né? Ainda mais numa prova que exige tempo, né? Então, essas provas vestibulares, né, que acabam exigindo tempo da gente, a gente tem que ser mais dinâmico. Então, o que é mais interessante? É a gente achar o termo AN, né? E aí a gente fazer o cálculo da soma. No caso da gente, esse AN, que seria o último termo de 2019, seria o A12, né? Que seria o mês de dezembro. Então, qual vai ser o valor que a gente tem na posição número 12, né? O A12 é o valor que está na posição 12, beleza? Em outras palavras, qual vai ser a quantidade de pacientes em dezembro, tá bom? Então, ó, para achar o que eu vou ter no mês 12, eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. O A1 mais N menos 1, não é? Vezes R. Que é aquela ideia de quantas razões eu tenho até determinado termo, tá? Então, vê, se eu pegasse, por exemplo, aqui a análise do primeiro termo até o terceiro, ele não aumenta duas vezes? Então, tem duas razões que aumentou ele. Então, ó, 3, se eu fosse colocar aqui, né, 3 menos um, ficaria 2. 2 vezes R. Por quê? Dois aumentos, né, nesse padrão.
A gente sabe que ele está aumentando de 3 em 3, não é? E aí, se eu quiser achar o A12, eu vou fazer assim, ó. O A1, que é 17, mais n menos 1, né? Então, se o n é 12, a quantidade de termos que a gente tem até lá é 12, 12 menos 1 vai ser 11. 11 vezes 3, né? Então, isso daqui vai ficar aqui o A12 igual a 17 mais 33. Em outras palavras, isso daqui vai dar 50, né? Somei 3 aqui. Aqui vai ficar 4, né? Subir 1 e dar 12, né? Beleza. Então, o que é que eu sei? Eu sei que o A12 que ele vai ter é 50. Logo, quando eu vou calcular aqui a soma que ele vai ter para 2019, o A1 é 17, o A12 é 50, né? Então esse AN aqui, né? Seria 50. E são 12 termos até lá, dividido por 2. Então, posso simplificar aqui, ó. Vai ficar 6. Então, vai ficar 67 vezes 6, né? Se você quiser multiplicar aqui e achar um valor, pode fazer. Mas, como eu vou fazer uma divisão de um pelo outro, né? Para saber o quanto aumentou, eu posso deixar mais para o final, né? Eu vou colocar aqui porque eu acho que na prova eu acabaria resolvendo assim, né? Mas lembra que a gente pode deixar ele assim e ir resolvendo para facilitar a nossa simplificação, tá bom? Então, ó, isso daqui vai dar 402. E a nossa intenção agora vai ser achar o do mês de 2020, né? Então, vou fazer aqui do lado, passar aqui o traço. Então, ó, 2020, o que é que está acontecendo? No meu primeiro mês de 2020, né? Lembra, ele não terminou aqui no mês de dezembro de 2019, não foi lá 50? Aí, quando chega, feito ele disse aqui, ó. Então, esse crescimento de mês a mês vai até 2020. Então, para eu saber o próximo termo, né, que seria o 1º de janeiro, né, que seria o A13 desse ano aqui, né, dessa PA aqui, na verdade, né, vai somar 50 mais 3, né, vai ser 53, né? Então, a gente sabe que esse valor que corresponde a 2020, né, foi o último que aumentou em 3. Então, quando chegar aqui o A1, que vai ser 53, a partir dele, ele vai começar a aumentar de quanto em quanto? De 5 em 5, não foi? Então, aqui seria 58. Depois o A3 vai ser 68, ou 63, né? E assim por diante, né? Então, ele está aumentando agora, deixa eu botar de outra cor, de 5 em 5, tá certo? Então, da mesma forma que a gente tinha feito, a nossa intenção aqui vai ser achar o AN, né? Em outras palavras, o A12, né? O valor que tem com essa PA, né? No mês de dezembro, né? De 2020. Então, a gente vai ter que achar isso. A gente sabe que a razão da gente, né? Que é de quanto em quanto ele está crescendo agora é 5. O AN vai ser A1 mais N-1 vezes R. Ó, o AN, a gente sabe que é o que a gente quer descobrir, é o A12. Então, eu estou avaliando a partir de 2020 só agora. Então, essa PA, ela só tem o mês de 2020. Esquece o que já foi aqui em 2019, tá bom? Então, aqui o A1 é 53, mais N menos 1, né? Então, 11, né? Aqui vai ficar 12 menos 1, e aqui vai ficar 5. Então, o A12 vai ser igual a 53 mais 55. Logo, isso aqui vai dar 108, beleza? Então, quando eu jogasse aqui nessa mesma fórmula para descobrir o valor que eu vou ter da minha soma da PA, não é? Vai ser o termo A1, que é 53, mais o termo AN, né, que seria esse último termo que a gente descobriu que é o 108, vezes N, que é 12, né? Então, são 12 termos, dividido por 2, aqui vai ficar 6.
E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 53 mais 108, que vai dar 161 vezes 6, e que vai dar 966, beleza? Então, achei esse e achei esse, né? Esse daqui, 2019, e esse daqui, 2020. Tranquilo? Então, agora para encerrar a questão, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e eu vou dizer o seguinte, que o que a gente achou aqui em 2020 foi 966, né? Então, vou dizer o seguinte. Se eu quero saber o quanto ele aumentou de 2019 para lá, imagine que você está se olhando, né? Então, você está se olhando de 2019. Então, sua perspectiva é de 2019 para 2020. Então, o que você tinha em 2019 era o equivalente ao seu 100%. E aí, o que você chegou, 966, vai corresponder a x, beleza? Então, ó, fazendo meio aqui, meio pelos extremos, né? Então, meio pelos extremos, aqui a gente vai ficar com, nessa divisão, né? Isso daqui vai dar, em outras palavras, seria o equivalente a dividir 966 por 402, né? O que vai dar 240%, mais ou menos, tá? Então, 240%, né? O que é que a gente lembra? Se eu coloquei aqui o valor que ficou, eu já coloquei o valor que eu tinha mais o aumento, né? Então, se eu coloquei aqui o valor que ele tinha mais o aumento, eu estou colocando 100%, que é o que ele tinha, mais o quanto ele aumentou, que é 140. Então, se a gente quer saber o aumento seria de 140. Se você quisesse fazer, né, para descobrir o aumento logo de cara, você poderia trabalhar com 402, corresponde a 100%. E aí, qual é a diferença de 966 para 402? É de 564, né? Então, aqui você achar justamente o quanto ele aumentou, né? Quando a gente faz essa divisão de 402, esse x é justamente igual a mais ou menos 140%. Então, aqui a gente, quando coloca a diferença, né, o que aumentou, a gente acha a porcentagem do que aumentou. Quando a gente coloca o valor que ficou, né? Então, não ficou 966, eu estou colocando o aumento mais o que ele já tinha. Então, por isso é que seria 100 mais 144. Então, por isso que a nossa resposta aqui está na letra não, né? No item 3, beleza?